Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Experiência Humana. Respira fundo que o programa vai começar. Olá, pessoal! Então, hoje com mais um convidado para o nosso podcast. E eu vou apresentar ele do meu jeitinho, né? Sol em Áries, Lua em Áries e Ascendente em Câncer. Então, eu quero que vocês conheçam o nosso amigo, convidado, Rodrigo Marim. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite. E eu não entendi nada dessa que tá falando aí. Que bom, e eu fico bem entusiasmada, porque é legal quando tem alguém que não conhece, né? E a gente tá trazendo uma novidade, então sempre é legal, né? E até no início tu falou, né, Rodrigo? Lua e Sol no mesmo lugar, que isso quer dizer, acho que nesse podcast aqui a Kelly vai ter que dar uma explicadinha sobre isso. Vai ter que explicar. E hoje também não dá pra deixar de apresentar. Tem uma viola aqui, não. Acho que hoje vai ter. Hoje tem é esse ascendente em Câncer que faz a pessoa ter dons artísticos, Kelly? Também? Sim, não? Pode ser? Também. É porque o artista tem uma sensibilidade, né? Então, tu também disse que é professor de filosofia. Sim, eu era professor de filosofia. Rodrigo, hoje não sou mais. Agora tá em stand-by. E que tal tu começar dizendo tudo que tu faz? Tudo que eu faço, vamos Isso lá, aí. Então, eu sou pai do Martim, né? O Martim tem 5 anos e... Bom, falar dele é falar da coisa mais importante, assim, né? E da minha vida, assim, né? Um filho, o dia que ele nasceu, enfim, né? Eu lembro até hoje, assim. Eu lembro que eu falei pra ele também, né? Quando eu peguei ele nos braços, eu disse... Bem-vindo aos mistérios do planeta, Martim. Que lindo. E, então, sou pai do Martim, eu sou administrador, né? Eu sou sócio do meu irmão, do Posto Marim, lá de Cotiporã. Eu sou músico. Eu escrevo algumas poesias, assim, no último ano. Algumas músicas e gosto de ainda estudar filosofia e um pouco de psicanálise, enfim, né? E também toco, né? Eu tenho uma dupla com a Jor, né? E a Jordana Giacomelli, que aí é mais modão, né? E essa coisa mais sertaneja. Mas que é um show muito legal. Lindo. Que a gente Beijo pra dança do início ao fim, é verdade. A Jor, que é uma artista que voz, né? Sim, a Jor foi um achado, assim, né? Porque eu venho do rock, né? Então, nós temos o trio também, né? Mas enfim, a minha história na música começa com o rock, né? Aí eu ouvia na época, com 8, 9 anos de idade, os discos do Michel e do Jefferson, né? Então chegava ali o Deep Purple, os Stones, os Beatles ali. E aí ficou essa memória afetiva do rock, né? E... Enfim, depois eu fiz um ano de faculdade de música, mudei um pouco a minha... Tu foi estudar música? Eu fui estudar, mas eu não terminei. Isso é uma coisa pra terminar. Mas aí voltando pra Jor, né? Senão vai ficar... E aí, um dia eu fui tocar num evento da prefeitura lá de... Como é que era o nome? De saúde mental, inclusive. Poxa, como é que eu vou esquecer? Primavera... Enfim, um evento da prefeitura lá de saúde mental. Lá da prefeitura, lá da prefeitura de Cotiporã. E aí, no final, a Jor tava tirando foto, né? Que ela também trabalha com isso na prefeitura. E aí, no final, eu disse... Jor, tu tá ainda tocando e tal? Ela disse... eu tô, mas eu tô sem dupla, né? E eu do rock, sem conhecer nada Daquele mundo sertanejo, eu disse, então, se quiser eu toco contigo, disse, né? E aí, tá, beleza, passou um tempo, ela me ligou, tem o cara do bar, do Alternativo, que vai inaugurar a nova direção, então se tu quiser fazer, vamos lá. E aí, nesse período aí, em 30 dias, eu virei segundeiro, né? O que quer dizer segundeiro? Segundeiro é um músico pouquíssimo valorizado, assim. Segundeiro é tipo arroz de segunda. É tipo segunda carne de segunda, segunda divisão.
É o cara que faz a segunda voz nas duplas, né? Ah, Que é uma coisa muito difícil, assim, né? é um falsete, sei lá o quê. É uma voz de apoio, assim, né? Deixa eu ver como a gente entende, né? Entende pra caramba. E aí eu tive esses 30 dias aí, eu acho que foi 30, 40 dias pra tirar o repertório dela, assim. Que ela cantava, e mais nós colocamos algumas músicas que eu já tocava. Um pouco mais MPB. E aí eu tava super cabreiro, porque ela é contralto, né? Que é um tipo de voz que não é tão aguda, assim. E a minha voz também não é muito aguda. Eu disse, pá, como é que vai encaixar? Mas aí fechou, assim, né? A gente foi ensaiando e aí nós somos segundos primos, né? Então... Já ficou em família já mesmo. Já ficou aí. E é um projeto que eu gosto muito, né? E quando se junta, sai aquele barulho, né? Sim, Sensacional. É festão, né? Festão. Vou falar aqui dos nossos apoiadores e depois nós vamos contar como chegamos até você. Né? Tá bom, vamos lá. Então, os nossos apoiadores, né? Obrigada, porque sem vocês esse podcast não estaria no ar. Casas dos Condomínios, soluções em limpeza domésticas, automotivas e industriais. A Eleven Presentes, no centro de Veranópolis. Cheguei lá hoje. O que chegou de brinquedo lá? É Dia das Crianças. Tem o Dia das Crianças, né? Então tem brinquedos lá na Eleven. Sândia Gabriela Micropigmentação, que cuida da minha sobrancelha. Um beijo pra Sândia. Posto Pôr do Sol, você abastece, troca o óleo, toma café, aproveita a promoção de cesta aditivada. Dia de podcast é dia de cesta aditivada no Posto Pôr do Sol. E é aqui em Nova Prata. O Gabi do Colchão, representante Ecosete. Margusca, especializado na produção de necessaire, mochilas, sacolas da linha escolar e tudo personalizado, né? Com o logotipo da empresa aí. Sana Sintético, o futebol mais profissional. Transportadora Vexpress, a entrega que você precisa no tempo que você espera. Do nosso mano amado Léo. Um beijo, mano. Essência da Pele, o rosto que você merece com cuidados especiais. A Fábio, um beijo. Ração, né? Loja de ração e produtos pet Queradia. Há 38 anos, oferecendo o melhor para os nossos pets. Um beijo pra Camila, pra Rossana. E aí, a primeira de nós que conheceu o Rodrigo fui eu, né? Muito tempo atrás. Lá nos anos 90, ele era pequenininho. Mas agora, esta estada adulto foi a Júlia, né? Sim. E na verdade foi uma apresentação, assim. Teve uma tarde que nós estávamos lá no posto, eu e o Géio, lá no posto Perac, que ainda o Géio trabalhava lá. E conversando com a Amy. E eu, Amy, a função da escola, tô pensando em que escola colocar. E nós começamos a entrar no assunto da pedagogia. E ele disse, olha, ela falou, meu cunhado tem uma escola em Caxias e tem muito esse olhar, né, dessa pedagogia livre, de perceber a criança como um indivíduo que é, com as suas habilidades. E assim a gente foi viajando, né, naquela ideia de como ter uma escola. E eu até pensava em abrir uma escola em Veranópolis naquela época. E ela disse, olha, meu cunhado vai vir pra cá e vocês podem se conhecer. Eu, ótimo, falar sobre isso é algo que a gente passa o tempo e nem percebe. E aí nós fomos tomar um chimarrão lá em casa, né? Sim. E isso fazem talvez 6 anos. Antes da pandemia, eu digo. 6 anos já? Nossa, que loucura. Acredito isso. que uns 6 anos. E aí foram horas, assim, conversando sobre essa forma pedagógica de ver, né? De como conduzir com as crianças que vem essa grande esperança de como vai ser o mundo no futuro e como a gente cuida deles e semeia neles algo bom, né? E então foi essa tarde, essa noite incrível que a gente teve juntos e depois a gente acabou se afastando, né? Sim. Mas eu acho que a ideia da pedagogia e dos filhos terem um bom caminho, eu acho que isso continua, né? Sim, continua. Bom, tu falou disso, né? Essa história da educação, assim, pra mim, ela já começa na escola mesmo, assim. Porque eu era um aluno, assim, com uma certa popularidade, né? Que as pessoas vinham falar comigo e tal, né? Como referência, nesse sentido. Eu tinha essa popularidade, assim. Eu tinha cabelo comprido na época e tal,
Que idade isso? Eu tinha 11, 12 anos, assim. E hoje tu tem? 36. 36. E aí eu já tocava, né? Já tocava violão e tal. E aí eu senti uma certa dificuldade, assim, de lidar com... Eu sentia isso como um pouco de assédio, assim, sabe? Todas essas pessoas vindo falar comigo e tal. Era desconfortável. Era desconfortável na época. E aí na escola eu acabava me sentindo um pouco desconfortável, assim, de maneira geral. E os momentos que eu conseguia ficar mais sozinho, assim, era quando eu ia pra biblioteca, né? E, enfim, daí, né, eu tinha esses momentos porque também eu era uma criança que conseguia brincar dentro da minha cabeça, né? Quando eu tinha ali 7, 8 anos, eu ficava brincando dentro, né, comigo mesmo, assim. Muito curioso, pegando os livros dos meus irmãos ali e tal. Os desenhos, né? O meu irmão, o Jefferson, ele fazia desenhos, né? Na infância ele guardou, daí eu ia ler aquelas histórias, né? E aí como ele tem uma diferença de quase 10 anos, né? Comigo, ficou como essa coisa de alimentar o animalzinho meu ali, né? Então, ia vindo, né? As leituras que ele estava fazendo, o que ele estava ouvindo, né? Se baseava nele. Uma influência direta desse mano. Exato. Pela diferença de idade, foi uma figura paterna, assim, bem importante, assim. E agora tem que linkar com a pergunta. Tem que lembrar a pergunta. E enquanto tu vai linkando com essa pergunta, o teu mano escreveu, né? Quem estiver assistindo aí, o mano do Rodrigo, Jefferson Marim, foi professor da UX, inclusive, né? Sim. Professor da UX do Direito. Fez trabalhos, escreveu livros, então ele já tinha esse olhar que estava no DNA desse sistema aí, né? Sim, enquanto ele estava construindo esse olhar, assim, o início desse olhar, no período que ele começou aí a estudar de verdade ali, eu estava em casa, eu era criança, né? Então isso foi uma certa... Essa influência foi direta, né, assim. E na música foi um negócio absurdo, assim, né? Porque as minhas referências da época, né? Que até hoje são minhas, né? O Raul, o Belchior, os Beatles, né? Chegou aí através dessa troca de ideias. E aí quando eu chegava na escola, salvo alguns episódios, né? Eu lembro da Prof. Adri tocando violão para nós e tal. Que a gente esquece de agradecer, obrigado, prof, né? Por tocar violão, né? E às vezes vem essa lembrança porque um professor tocando violão, ele permite a pessoa se imaginar tocando também, né? E enfim, a escola não tinha tantos espaços artísticos assim, né? Porque por causa do modelo tradicional, né? Que é aquela coisa, né? 40 alunos sentados ali, turma de 35, 40 alunos. E o professor tentando dar conta, né? E que já tinha dado uma modernizada, porque não tinha mais palmatória, né? Já, eu peguei... Ou ficar no canto com o chapéuzinho. A minha época já era uma época mais moderada. Já tinha assim. dado uma aliviada. Né? E aí dentro da escola eu senti um pouco de estranheza, assim. E muito por experiências minhas também, né? Enfim, né? E aí no ensino médio eu continuei, assim, me sentindo um pouco estranho, sem muito... saber o que fazer, assim, eu não me enxergava numa profissão, assim, sabe? E aí o que acontece? O Jefferson me deu de presente o Mundo de Sofia, né? Que é o livro, é um romance com a história da filosofia por trás, sendo contado, assim. Acho que todo estudante de filosofia leu esse livro, né? E eu tava no ensino médio e eu pirei, assim. Eu li em, sei lá, uma semana um livro, assim. Fiquei doido, assim, eu disse, isso aqui que eu quero estudar. E aí eu só conseguia me enxergar na filosofia, né? E aí, enfim, aí eu chego na faculdade de filosofia com uma expectativa, assim, né, de mudança. Imagina todas as leituras, né? Ele estava na época da militância política dele e tal, então... Sei lá, com 12 anos ele estava me apresentando Gandhi, né? Umas coisas assim. Sim. Eu olho pra trás e digo, né, como eu fui precoce, enfim. Com 11, não tinha 12, eu toquei com a minha primeira bandinha lá de Cuticorã. Nossa. Né? Minha primeira banda. Bandinha não, banda, né? Então, eu chego na filosofia, assim, com essa visão do ensino tradicional, aquelas incomodações, né?
da adolescência, assim, bem forte, assim, com uma precocidade, assim, né? Um cara que começou a sair muito cedo e tal. E com a expectativa de mudar o mundo, claro, né? E tu acredita que todo esse foco aí na filosofia e depois na entrada no estudo mesmo da filosofia foi que veio a ideia de ter essa escola lá em Caxias? Então, eu vou chegar na escola. Ah, tá bem. A linha de raciocínio de uma ascendência No T. Eu vou chegar. É pra chegar lá. E o Ariano, né, cortando, tipo... Não, calma. Calma, licença, é uma estrutura. Calma que eu tenho uma estrutura de pensamento aqui. E vou tomar água, desculpa. Vai lá. Dá um estima, E amiga, isso se tem. explica ali no mapa, Kelly. Essa É. rebeldia tá ali. Ariano já fala sobre rebeldia, Imagina ele na né? adolescência, gente. Ariano é eu mais era- rebelde que é. aquariano, Kelly. Olha, pelo que eu acredito, sim. Eu acho que o aquariano, ele O Dani na teimoso. plateia, meu marido tá aqui na plateia, é aquariano, eu acabei de falar isso. Meu marido, quando eu falo E a algo gente- que impacta, ele abre um olho e fecha o outro. Eu falo assim, Eu quero café. né? E daí eu já olhei pra ele, né? Dani, não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Mas eu acho o aquariano, ele é mais teimoso. Sabe? Ele é revolucionário, mas o ariano, ele tem mais o ímpeto, né? A impulsividade, Isso. o revolucionário, eu quero fazer diferente. Porque, olha, é assim, eu estudei, é isso. Poxa, como não? Tu viu como tu entende de mapa, só não sabe que isso tá no mapa, Rodrigo? Você se achando. Claro, entendi sabia, tudo. né? Filosofia, mas... Né? Então acaba que eu vejo o ariano muito mais revolucionário. Principalmente com as suas ideias, com as suas questões, né? Às vezes com as suas brigas internas. Porque tem muito ele com ele mesmo, né? Então, quem eu sou, como eu tenho que me comportar. E uma fala, quando tu diz assim, na escola eu era muito popular, então ele gostava disso, mas ao mesmo tempo gostava de ficar sozinho, Ao né? mesmo tempo sufocava às vezes. Isso. Então, fala isso do canceriano, né? De ficar mais confortável sozinho do que em grupo. Então, mas aí vem muita sensibilidade, o que eu quero pra mim, eu preciso me organizar, a paciência, né? Então, fala muito, sim. Pois é, eu era... Nas atitudes, assim, a minha rebeldia era do tipo de fazer as coisas contrariamente, assim, né? As expectativas que eram criadas, assim. Tipo, Eu todo tinha mundo isso. espera É. dessa forma. Eu vou lá, vou fazer diferente. Isso aí, eu tinha essa... Até hoje tem essa coisa da subversão, sabe? Acredito. Tanto é que que eu acho que esse gosto meu pela psicanálise aí que eu falei que eu tava... Eu acho que tem essa coisa da subversão também. A gente acha assim. um convidado que depois vai trabalhar no Prana. Olha, eu tô vendo isso já. E a psicanálise canceriano, sim, fala sobre estudar as emoções. Na numerologia, nasceu no dia 9, vai falar sobre estudos. Então, vai passar a vida inteira estudando e sempre encontrando, mas direcionado à mente humana. A entender a Pois mente é. humana. Antes de tu engatar mais uma primeira aí, continuar no raciocínio onde a Julie Sim, parou. te pediu da escola ali, Onde eu parei? Desculpa. vamos para os nossos apoiadores. Vamos lá Pra para os gente nossos ver aqui. apoiadores. Elevem presentes, a Leila e o Loedir. Então a Fer passou lá hoje, né? Pegou essa bandeja que tá... Ela, eu acho que ela Incrível, aqui tá nossa, brilhando que muito, linda, né? né? Eu não sei como é que tá pro pessoal que tá assistindo. Mas também já chegaram os presentes do Dia da Criança. Então o pessoal que quer passar lá pra conferir as novidades pro Dia da Criança. Sândia Gabriela, micropigmentação. Então, mais de 5.000 procedimentos realizados. Então, vai lá com a Sândia. Ela tem maquiagens, tem acessórios. A Sândia tem uma lojinha lá incrível. Tem até uns tricô lindo lá que eu adoro A mãezinha também, dela né? que faz, né? Lindo, lindo, lindo. Então vai lá conferir. Essência da pele, a Fab. O seu rosto merece cuidados especiais. Então vai lá agora, se prepara pro verão, o solzinho tá chegando. Então vai lá procurar aquele produto especial. Aonde foi que parou o raciocínio? Vamos lá, No então, curso de Rodrigo. filosofia. Isso aí. Vamos lá. Então, durante o curso de filosofia, eu consegui ter montar uma estrutura teórica, assim, para entender o ensino tradicional e para fazer críticas, né, a tudo, né. Aí eu comecei
eu tive um momento ali no curso de filosofia que eu era o crítico, assim, né? Essa coisa de desconstruir mesmo, assim, né? E aí fui confrontado com Nietzsche, né? Que foi um pensador importante, assim, né? Na questão do ateísmo, assim, né? Eu saí lá da adolescência, um católico fervoroso, fiz a primeira comunhão, assim, né? Aquela Tem a coisa... fotinho com um quadro, tem um quadrinho. De joelhinho, Não, com de tercinho. joelho eu não sei se eu tenho Mas com esse tercinho, tradicional. né? Com o terço eu não lembro, mas eu sei que... Eu lembro da minha fé, assim, eu era muito... E eu tinha uma fé também nessa questão comportamental da religião, sabe? Na retidão, nessa coisa, sabe? E aí, De viver imagina, a filosofia da religião. isso aí. Viver a filosofia da religião. E até um certo uma certa vez eu imaginei, assim, de seguir o caminho de ser padre e tal. Imagina, né? Que loucura. Mas não segui. Eu lembro que eu fiquei no seminário, sabe aqueles cursinhos que tinha uma vez? Sim. E aí eles me De convidaram, jovens encontristas, algo assim. aí eles me convidaram pra ficar. Eu disse, não, tá. Se quiser ficar, eu disse, não, eu tenho uma banda, eu não posso. Mas dá pra tocar Tem que na passar igreja, o som. né? Tem que passar o som. Mas enfim, aí teve todos esses confrontos aí existenciais também, e teóricos, né? Muitos existenciais, né? Do tipo de tentar seguir o que eu estava estudando, né? Me comportar daquela forma e tal. E foi um divisor de águas a filosofia na minha vida, assim, né? O curso e tal. Eu demorei anos para me formar, mas... E eu fiz uma parte do curso de filosofia na Itália, né? Ah, que Eu legal. morei em Verona um ano. E aí foi outra experiência, né? Fantástica, assim. E aí, durante o curso, eu consegui me apropriar dessas críticas, assim, analisar melhor essa questão normativa do ensino tradicional, né? Toda essa pressão, assim, na questão da aquisição, né? Que tu tem que adquirir conhecimento, essa coisa enciclopedista, né? Acumula. Então, ali eu já tinha uma visão mais, vamos colocar assim, aspas, libertária da educação, né? Aí no curso de filosofia eu já criei uma coisa assim, não, poxa, olha só, né? A nossa educação tem que... Sim. Ao mesmo uma tempo visão que tu diferente, conseguiu desconstruir, tu já estava construindo uma outra forma de ver. Uma nova ideia. Novas ideias e tal. E aí, até porque eu fiz licenciatura, né, em filosofia. Então tem algumas disciplinas de psicologia, algumas outras disciplinas que analisam o próprio funcionamento do sistema educacional do Brasil. E aí, enfim, né, eu tive essa experiência na filosofia em Verona, né? E aí quando eu voltei de Verona, aconteceu uma coisa muito importante, assim. Eu fui trabalhar num centro de fortalecimento e convivência de vínculos, na periferia de Caxias do Sul. Nossa. Então imagina, né, eu saio de Cotiporã, na minha bolha, assim, vou para Verona, numa universidade, assim, fazer algumas disciplinas, volto para me formar e vou trabalhar na periferia. E esse projeto era municipal? Era um projeto da faculdade? Era um projeto do São Carlos, que é das irmãs... Agora eu vou errar. Era dentro da igreja? É, dentro da igreja. Dentro da igreja. Projeto social. Ah, tá. E aí sim, né? Foi uma outra transformação bem importante. E aí depois trabalhei num abrigo também, né? Então eu enxerguei uma complexidade que estava fora, assim, da minha perspectiva, né? Eu tive experiência com criança que chegou até mim, né? Pedindo, lá nesse serviço que eu trabalhava, pedindo quanto que ia ganhar para frequentar o serviço. Uau. E eu disse, por que tu quer ganhar? Sim, crianças preocupadas com dinheiro. Me pedindo quanto que elas iam receber para frequentar o serviço. E eu disse, Que por era quê? algo obrigatório. Não. E eu perguntei para esse menino, por que tu quer saber quanto vai ganhar? Porque o meu amigo aqui do lado me dá tantos reais para eu ir levar as balinhas para ele lá no asfalto. Uau. Que era mulinha, né? Sim. Então aí eu pude entender, por exemplo, que com, sei lá, passados 4, 5 anos, essa mesma criança ia fazer qualquer coisa para defender aquela pessoa, né? Que era o traficante ali do lado. E isso foi uma das histórias, assim, que mudou. No abrigo também, foi uma loucura, assim, né? E aí, enfim, né? Com todas essas experiências na educação, assim, depois no pré-vestibular também, né?
Que aí no pré-vestibular eu comentei com vocês, né, na viagem, eu consegui entender como que funciona essa pressão, né, para passar na prova E que muitos vão passar agora, né, com essas provas. Exato. E toda essa questão de acumular aquele conhecimento para depois passar na prova e depois esquecer, claro que vai contribuir, vai ficar algumas coisas, mas essa formação conteudista e tudo mais, né, E aí eu consegui observar através dessas experiências, assim, né? Tô pensando se eu tô esquecendo alguma, né? Depois eu dei aula na escola privada também. Que a questão da autonomia, né? E da construção do saber individual, assim, né? Ou dessa criança, né? Que constrói o conhecimento de forma autônoma. Ou mesmo que faz as coisas de forma autônoma, né? Não é trabalhado, assim, no sistema tradicional, né? A posição do aluno em relação ao professor é passiva, né? Tu tá assistindo a aula, tu tá fazendo atividades, mas tu não participa da construção do conhecimento, né? Ativamente. Esse é o modelo atual, né? Exato. O modelo mais... Hoje tem escolas, né? Que tentam... Algumas, né? Pelo país, né? Tu sabe que quando tu fala sobre isso, me remeteu ao estudo da constelação familiar. Hoje sou professora também, né? Formo consteladores. Mas o que me encantou quando eu fui estudar a constelação foi isso, né? A teoria a gente vai ler no livro em casa, né? Mas as aulas de constelação, elas são vivenciais, né? Eu vou olhar lá para um representante do conflito, vou olhar para o representante do meu pai, representante da minha mãe, e vou vivenciar a teoria que o Bert Hellinger percebeu, né, no campo morfogenético. E assim é que a gente aprende, né? Eu vivendo aquela teoria que eu vou ler no livro em casa, né? Tanto que nas formações em constelação, o que for original Hellinger, né, que seguir o método da ciência do Hellinger, não tem anotações, né? Não tem papel, não tem caneta. O livro tu vai ler em casa. O Hellinger tem mais de 100 livros, né? Mas nas vivências nós apenas vivenciamos a teoria. Né? Na prática. E aí agora que tu falou isso me remeteu. Sim, é uma coisa que hoje, claro, eu percebo com a terapia, assim, né? Na terapia eu percebi com mais intensidade isso também, né? Que o campo teórico, ele ajuda, assim, né? Quando eu estava na filosofia, eu pensava que lendo os livros eu ia curar os meus traumas, os meus problemas e tal. Só isso. Sim, eu tinha essa absurda ideia. E acreditei por muito tempo nisso. E foi bom eu ter acreditado nisso. Porque eu consegui criar uma base teórica assim, para hoje colorir as minhas vivências terapêuticas de uma maneira... De uma outra maneira, né? Sim. Então... Sim, porque quando tu experiencia algo que tu tá sentindo ou visualizando, tu vai dizer, tu tem o cara, Platão teórico. falou isso. Era isso que o Nietzsche queria dizer naquela frase. Exato. É sentir, eu brinco assim na terapia, que às vezes eu tô sentindo os autores agora. Tu sabe que tem uma frase do Bert Hellinger que fala, o essencial é simples. E ótimo, né? A gente tá aqui, tá pensando... Aí tu vai parar, ok, o que é essencial nesse momento, né? E aí, eu fui fazer uma formação em abril desse ano, uma formação em renascimento, né? Onde nós fizemos, através de uma respiração, voltamos para as nossos registros que são celulares, que são intrauterinos, onde nós não teríamos, né, o cognitivo. Não teríamos o uso dos 5 sentidos, né? Quando a gente está no útero. Então, através da terapia do renascimento, a gente começa a discernir as experiências, né? O que é uma experiência celular, do que vem da genética do pai e da mãe, né? E aquilo que é nosso enquanto indivíduo. E aí, o meu professor do renascimento falou assim, respiração é algo essencial, urgente e para sempre. E aí tu para pensar, quando uma pessoa acidentada ou não tá passando bem no hospital, que qualquer pessoa vai fazer antes, um médico antes de qualquer coisa tem que estabilizar a respiração. A pessoa tem que estar respirando. E aí pensa, quando eu cheguei lá no Renascimento, a frase que chegou foi essa frase do Hellinger, o essencial é simples. E nós nos perdemos nos conflitos e nas coisas, né? Em tanta coisa que é o supérfluo, né? Quando a gente para pensar que o essencial é simples. E aí, talvez isso, quando tu conhece a teoria,
E tu te permite perceber da onde esse cara tirou isso. E muitas vezes a Né? gente coloca isso, né? O quanto a gente se abastece de teorias e não consegue viver a teoria na prática, né? Aí o que acontece? Não se torna algo com propriedade, né? Eu consigo passar os meus exemplos para os outros quando eu consigo ter a teoria, ter vivido ela no meu corpo e assim passar para as outras pessoas. Talvez seja a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Eu acho que dá pra Dá pra dar uma devagada sobre dar uma isso. devagada sobre isso. Inclusive, te ouvindo falar, eu lembro do prazer, assim, que eu, dando aula, que eu sentia em justamente brincar com essa retórica, né? Com esse conhecimento todo, assim. Criar situações, criar casos que muitas vezes não tinha nada a ver, assim, com o que eu era e... Porque é possível fazer isso, né? A nossa mente é incrível. Eu lembro que é difícil não falar do meu irmão, né? Do Jefferson, porque eu tinha, sei lá, muitos debates com eles, assim, né? Com ele nesse sentido, assim, teóricos e retóricos principalmente, né? Porque a retórica, né, dele era impressionante. Mas dá pra fazer isso e eu acho que dá pra falar sobre essa questão da sabedoria, sabe? Eu não sei, sabe? Eu sou meio preciosista, né, nesses termos, né? Antes de usar, eu fico pensando muito e tal. Mas a sabedoria, sim, ela é diferente da aquisição, assim. O saber viver, né? O saber viver é... Sim, porque o conhecimento que nós temos que tomar 35 ml de água para cada quilograma do corpo, todo mundo sabe, né? Tem que tomar água. Qualquer profissional da saúde que tu vai faz. Mas aí tu toma, né? Sim. Essa é a diferença. Hora de apoiadores. Comigo. Vamos lá, então. Casa dos Condomínios, soluções em limpezas domésticas, automotivas, industriais, lá com o Paulo, com a ele, sempre uma dica esperta também. Quando a gente tem uma manchinha que a gente não consegue tirar da roupa, sabe? Isso já aconteceu Ou do também. tapete, ou do sofá, ele sempre tem Ele produto. sempre tem uma dica super especial. Margusca, especializado na produção de necessaire, mochilas, sacolas, linha escolar, esportiva e de viagens personalizadas. Transportadora Vexpress, lá com o Léo e a Angie, né? Frete expresso de Casca a Caxias. Brigadão aos nossos apoiadores. Ai, gente, esqueci do Gabi dos Colchões. Mas, então, com muito mais ênfase agora, né? Foi de propósito, né? Foi, total. Isso aqui tá tudo Programado. tudo programado. Então, Gabi dos Colchões, né? O representante autorizado da Eco 7. Então, liga lá pro Gabi. Muito bem. Seguimos na montagem. Seguimos na Na montagem. montagem do Onde estava a raciocínio. montagem? Na época em que tu começou, então, a dar aula, Sim. né? E Então, quando eu comecei a dar aula, eu percebi que como essas situações de pressão sobre os alunos faziam mal, sabe, para os alunos, assim. E também olhando para minha criação, né? Eu acho que eu fui entender isso também na terapia, né? Essa criação da mama que a gente tem, né? Que a mama faz pela gente, né? A mãe, essa coisa de fazer pelos filhos, ela traz a seguinte informação: tu não é capaz, eu tenho que fazer por ti. E aí, quando isso começou a me pegar, assim, eu disse, bah... ainda mais com o nenê da família, né? Aí Que quando, é diferente pra posição dos filhos, né? Sim. O nenê ainda tem a mãe que ajuda o pai, os irmãos mais velhos, Isso, todos ali isso a aí. serviço do caçula, né? Exatamente. Eu peguei o negócio ali, já tinha tudo em casa. Não saí pra comprar livro, né? Eu não comprei disco, eu ia com roupa, né? Que era uma coisa que me incomodava, assim. Eu dizia, onde é que eu vou comprar uma roupa pra mim? Sempre era dos irmãos. Herdando. Herdando coisa e tal. Nem sei se isso aconteceu, mas a minha memória é essa. Assim. E onde é que eu tava? Pra voltar? A criação da mama. Da criação da mama. Então, aí isso começa a incomodar eu num certo ponto, assim. E aí quando o Martim nasceu, nossa, né? Aí tu vê a experiência na eu pele. disse, Vou colocar o arquétipo na aqui. escola. o que eu vou ensinar pra esse guri, meu Deus? O que eu vou fazer agora? E agora?
E a responsabilidade, É. né? Porque a gente tem uma responsabilidade como Exato. pais, mães. Aí tu vai lá e entrega na porta do lugar, né? Exato. Filho, eu te deixo aqui. É. Seria mais fácil, mas o amor não É. deixa, né? O Porque a amor, gente eu lembrei da quer música. fazer tudo por eles. Eu tenho essa coisa de lembrar de música, né? Também. Aleatória. Tu tem uma trilha sonora. Eu lembro de interna. músicas aleatoriamente. Quando Por exemplo, alguém ela fala fala do amor alguma não deixa, eu coisa- lembrei lá dos anos 90. Né? Quando fala algo, tu ouve algo, já vem uma trilha sonora de fundo. É, eu tinha menos, agora tô... Às vezes volta e assim vai. E aí, com a chegada do filhote, que bateu Então, aquilo. aí bateu. Aí eu fiquei doido, né? Quando a paternidade chegou. Me enlouqueci, assim. Bah, foi um momento bem difícil, assim. Porque eu não sabia o que fazer com tanto amor. Que lindo. Mas isso é lindo, mas assim, ó... até Luz hoje, e quando eu sombra, falo, né? me... Luz e sombra. É. Eu fico muito contente com a tua fala, porque muito se olha para essa questão da maternidade com as mulheres. E quando um homem fala desse lugar como tu tá falando agora, eu acho que aquece o coração de muitos pais que estão em casa, porque muitos não conseguem nem expressar isso que tu tá falando. Então, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço por poder falar isso. Pois é uma loucura, porque aí tu pensa, o que eu vou ensinar? E aí vem toda essa coisa da criação, né? Do masculina, nossa, né? Da falta de toque que tem na colonização e tudo mais. E aí quando tu vai abraçar teu filho e dar um beijo, cara, é muito louco. Parece uma coisa tão simples assim, mas é uma troca ali impressionante, assim, né? E fora todo o contexto, né? De não repetir, né? As questões que eu não gostei no meu pai, que eu não gostei na minha mãe. E aí, quanto menos quer repetir, adivinha? Mas repete. Como diria Bert Hellinger, né? Me torno tudo aquilo que excluo. É. E aí, sim, e aí a terapia foi a salvação, assim, né? E Porque- também tu vê na prática, né? Quando tu falou, como caçula, a mãe quer proteger, deixar tudo pronto, a família, né? Deixa tudo pronto. Nós, como pais, a gente faz isso naturalmente e não entende que a gente também tá prejudicando algumas vezes. Ao invés de ajudar, a Tá gente tá estendendo às prejudicando. vezes demais, É. né? Não, e tu imagina... Super daí, protegendo. aí com a escola, né? Que aí surgiu a escola. Aham. Com o Martim ali nascendo e aí surgiu essa escola com a base da Maria Montessori, né? Que resumidamente mesmo Pra quem tá ouvindo aí a primeira vez esse nome, né? tem uma frase que resume um pouco assim, que é: não faça pela criança, né, o que ela pode fazer por ela mesma, né? Então, o que isso quer dizer? Que essa autonomia, ela vai dar, digamos, ela vai proporcionar experiência para a criança continuar crescendo, sabendo que ela pode, né? E não que ela depende, né? Que ela depende e tal. Nas coisas que ela pode fazer. É lógico que uma criança de 3 anos, tu não vai dizer, vamos escrever um livro. Não é isso, né? Mas tentar trabalhar a independência, né, da criança, a autonomia de uma forma na vida prática, né? Na vida prática. Então as crianças Sim, nessa porque senão metodologia, fica uma construção de incapacidade, né, Exato. Rodrigo? as O que crianças muitos têm. As crianças nessa metodologia, elas logo cedo elas começam a fazer coisas na casa, né? Limpar e fazer, cuidar das das tarefas coisas dela. possíveis. Isso, exatamente. Porque aí tu Sim, cria onde é seguro, né? E É. onde o tutor consegue também conduzir, né? Sim, exato. É uma pedagogia de crianças livres. Uma vez a Julie falou, é uma pedagogia de educar os pais, para que as crianças Sim. possam ser livres. Bom, aí o ponto, ó. Aí o perigo mora, porque tu imagina com essa criação que eu tive, assim, da mama, e aí chegar e tentar mudar isso com o Martim. O consciente, mas o inconsciente não permite. Meu Deus. Tá, quando eu vi, eu já tinha feito, assim. Até hoje eu vejo coisas, não, ele sabe. Às vezes ele me diz, né, pai, isso aqui eu sei fazer. A Aí eu Bela olho da e me Julie sinto fala, horrível, ela diz pra assim. mim, tia Fefe,
eu se viro. Ela diz, eu se viro. Eu se viro, mamãe. E a gente, ao mesmo tempo, não quer que eles se virem, né? Não, a gente quer estar sempre ali, que eles Aquele sempre dependa dependam de mim. nós, né? Aí isso, Tem um super, lugar, né? Super. E isso é o que nós vamos chamar nas constelações da fidelidade invisível. Né? Sim. Existe uma fidelidade, aquele clã se comporta naquele posicionamento, minha mamãe fez assim. E quanto mais aquilo de alguma forma nos privou, nos podou, nos segurou ali, sem querer, querendo, por uma fidelidade invisível, a gente acaba repetindo o padrão, né? Sim. Porque é confortável também, né? É que a gente entendeu assim o amor. É fácil É. repetir. Porque é o que o Bert Hellinger falou, o amor ele não é discutível. Nós não discutimos o amor. Onde houverem pessoas encarnadas, há amor. O que discutimos são as ordens do amor. Se esse amor é um amor que adoece ou um amor que cura. Né? Então, essa percepção, poxa, eu me senti incapaz porque tinha a roupinha passada, o papai cortava a carne, a mamãe servia o suco. E eu dizia, poxa, eu também quero servir meu suco. Que fosse outro extremo, né? Não Sim. tinha ninguém ali pra servir o suco, não tinha ninguém Sim, ali porque pra... Tem o extremo também. Né? Enfim, cada um no seu contexto, no seu karma, na sua experiência, né? Mas a gente olhar pra como foi com nossos pais e dizer, não quero que seja assim. E essa negação é uma exclusão e essa exclusão vai assombrar e a tendência é repetir. Sim. Né? Agora que tu tava falando isso, eu lembro... Simples, né, gente? É super tranquilo. O essencial é simples. Eu Muito lembro que quando o Martim nasceu, não sei de onde que eu tive a ideia, eu fiquei só de bigode, né? E aí era a marca do meu pai, né? Meu pai usou bigode por muito tempo. E aí depois eu achei um vidrinho, assim, uma pintura num vidro da 3ª série que eu pintei ele como Super Mario, né? Como meu herói e tal. Que lindo. E de bigode, né? Então foi esse movimento, paternidade, chegou e eu Pronto, registrei isso aí. Como é inconsciente, né? Pai usa bigode. É. É. E aí comecei a repetir, né? Repetir os comportamentos, assim, do meu pai. É tá? muito louco esse negócio. Eles bem vivem em doido. nós, né? Sim. Eles vivem em nós e essa é a dinâmica. Só vou pedir, eu também não conheço o pouco que a Julie, através do contato contigo e com outras escolas que a Julie frequentou dessa pedagogia livre. Sim. Explica aí para quem estiver assistindo e daqui a pouco sentir um chamado de olhar para isso. Esse método Montessori, Montessori, Montessori. Maria Montessori era uma... explica um pouquinho sobre... Uma mulher, né, italiana, né, que foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na Itália. E ela estudou psiquiatria e ela começou o trabalho dela com as crianças que eram excluídas do processo educacional Crianças, tradicional. como se fossem crianças problemas. Crianças não boas. Tá. Mais ou menos. E aí ela começou a trabalhar de uma forma diferente, né? Dando possibilidade para essas crianças trabalharem de forma autônoma, assim, deixando elas construir as coisas e fazer as coisas. E essas crianças, depois nos testes lá que eles faziam no primário, acho que não lembro com que idade era, bem certo, elas surpreenderam, assim, elas foram com notas boas e tal. Porque eu acho que uma coisa bem importante, assim, de falar é que hoje eu vejo também isso na terapia, né? Que é dessa permissão que cada sujeito se dá, assim, né? Da permissão de tu fazer as coisas, assim, né? Porque quando tu tá num lugar de dependência, assim, né? Tu estabiliza, né? Sim, tu fica à mercê. Tu não é provocado, tu não é incentivado a agir de uma maneira autônoma. E quando tu tem um espaço, que é essa ideia da Maria Montessori, quando tu tem esse espaço para agir e para desenvolver essas, vamos chamar de habilidades, enfim, tu vai acreditando mais em ti mesmo, né? Criando autoconfiança. Acreditando um pouco mais. E aí tu vai... Esse acreditar um pouco mais em si mesmo vai criando autorizações, né? Internas aí para fazer coisas que, às vezes, a frase de um pai estressado ou num dia ruim, que marca a criança de uma forma traumática, fica para sempre.
eu não sou bom nisso, e a pessoa vai até o final da Acreditando vida naquilo. acreditando naquilo. E os pais, na família de origem, e a forma, né, da constelação olhar, a nossa família de origem vai trazer os nossos traumas primários, né? Que depois vão ser reafirmados pela escola, reafirmados pela sociedade, porque eu vou pro mundo, né? Lá na minha casa eu tenho essa estrutura, e houve uma afirmação lá do papai, que também o papai ouviu do vovô, né? Ouve da minha mãe, a minha mamãe também ouviu da vovó, do vovô. E aí quando eu vou pro mundo, quando eu vou pra minha vida social, que aí é na escola, né? O nosso início de vida social. Sim. Porque até então é primos, é o vizinho, né? Lá que eu vou chegar com pessoas estranhas, com crianças estranhas. Mas hoje tá mais cedo, né, Fer? Porque hoje as Bem crianças mais começam a ir cedo. pra escola. Com meses, às vezes, né? Mas nesse sentido Então, que fica lá... meio misturado também. Daí já a gente vai numa outra concepção de ego, que a gente pode fazer um programa só sobre ego, então, né? Pra gente falar desse movimento e do que o Hellinger chamou, legal tu falar sobre isso, do movimento interrompido precoce, né? Em direção à mãe e o pai. Quando é esse afastamento antes dos 2 anos de idade, né? Mas também, aí a gente tem trabalho mas a escola, ela vai acabar trazendo esse lugar. E aí, se lá em casa já tenho a roupa dobradinha, a não necessidade, na escola ainda tu não pode manifestar o teu dom, né? As tuas habilidades. Sempre lembrando, né, pessoal que tá assistindo, Deus não joga dados. Não nascemos na família errada. Tudo está a serviço, errada. tudo está a serviço de algo maior. Existe um inconsciente coletivo, o campo morfogenético de todos os seres. Mas quando a gente começa a olhar para isso, quando a gente olha para isso, a gente começa a mudar nossas concepções internas, a gente já começou a construir um futuro diferente. Né? Quando a gente já muda internamente a nossa concepção de ver, isso já é uma mudança de frequência, né? Sim. E aí, como é que chegou na escola? Então, estamos quase chegando na escola. Então, a escola aconteceu com o Martim nascendo, com essas vivências minhas, né, na educação, e com as vivências da Laina, né, que eu e ela construímos, né, essa escola nessa época, em 2017. 2016, 2017. E aí... Aí começa uma mudança dos pais, né? Como tu, né? A mudança dos pais no sentido de... Poxa, teoricamente aplicar, né? Aplicar a teoria, né? Entender aquela metodologia, mas permitir que o Martim, né? Que o Martim faça as coisas por ele mesmo. E permitir que ele se frustre com isso, né? Que ele tenha as frustrações dele. Faz parte. Permitir que ele fique triste, né? Em alguns momentos. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para mim como pai é aceitar a tristeza do Martim, assim. Assim, ok, eu já venho aceitando isso, mas assim dói, né? Uxi. Ver um filho triste, assim, ou sofrendo é sempre um desafio, assim. Para mim E tem que existir, né? Sim. Tem que existir, eles não vão Faz quebrar, parte, né? Não vão quebrar. Eles não são de vidro, né? Aquela toda história, eles têm que passar por isso para desenvolver a capacidade de enfrentar essas coisas. Só se aprende a levantar caindo, né? Mas assistir as cenas e viver as dinâmicas é um Dói teste, mais. é um teste enorme. Sim. Na gente Enorme. do que neles, eu acho. É enorme. Sim. Os filhos, né? E até porque a nossa geração tem consciência disso. Que os nossos pais não tinham essa consciência, porque eles também não foram ensinados a olhar para as emoções. Nem saber que tá triste, tem que trabalhar. Agora tu falou. Tu já precisa sair de casa, já precisa... São outras formas de ver a nossa geração hoje, com toda a tecnologia que tem, com máquinas que lavam roupas, né? Com máquinas que aquecem a casa. É possível a gente olhar para a emoção, que para o antepassado não foi. Né? Então também é um outro contexto. E aí também nós preparamos essa geração para lidar diferente com a próxima. Tu falando numa questão das emoções, né? Talvez isso seja uma grande diferença, assim, da geração que está surgindo, assim, em relação a dos nossos pais, né, dos meus pais, e da minha geração também, né? Poder olhar cedo para as emoções. Né? Porque eu mesmo, assim...
Fora, né, essa questão masculina, né? De não... Sim, homem não chora. Toda essa Isso coisa aí é frescura. de fazer terapia, meu. Por que tá fazendo terapia, né? Aguenta aí, isso aí é mimimi, aquelas coisas. E aí tu descobre que é o contrário, né? Só passando por aqui tu fica mais forte, né? Exatamente. E então tem isso, assim, essa questão das emoções. E fora isso, né? Que no processo educacional fica explícito, né? Rodrigo, só, tipo, essa escola que vocês montaram, ela como funciona? Como é o funcionamento dela? Então, ela tem até uma certa idade, a criança fica nessa escola, ou é como a normal? É uma escola contraturno, não? É uma escola que é de 1 ano e meio até os 6, né? E aí é dividido por grupos do 1 ano e meio ali até os 13 e pouquinho, e dos 13 e pouquinho até os 6 ali. Até os 5,11, né? Sim. Tem essa divisão por turma. Dentro de um espaço, né? Numa casa, enfim, né? Tem uma valorização da vida prática, né? A Montessori é muito ligado à vida prática. Então, eles têm a pia, né? Tudo menor ali, na altura deles. Na altura deles, eles têm as atividades domésticas ali, né? Tudo na altura deles, as mesas também são menores, né? Para eles conseguirem manipular desde cedo aí os alimentos, participar diretamente dessas atividades do lar, assim, né? De vivência com os pais. E aí, quando eles começam a fazer isso na escola, eles começam a fazer isso em casa, né? Claro. Então, os pais... É um choque, assim. Também, pra mim, foi uma cena, assim, que eu nunca vou esquecer. Foi a primeira vez que eu vi o Martim cortando um pedaço de pão, assim. Com faca? Eu fiquei assim... Ele vai se cortar. Esse dedo. Quase virei o rosto, porque... Ele tinha quantos anos? Ele tinha 13 e pouquinho, eu acho. Se para pra pensar, uma criança de 3 anos com uma faquinha de serra. Daí, tá claro, tu pega a faquinha não vai sem ter a serra ponta, toda, não vai estar com o fio tão... Mas daí, na canhotinha aí ali, né? E aí, são essas coisas que... Porque a teoria é linda, né? Mas assim, praticar isso, dar essa autonomia... E olhar sem interferir. Olhar pra uma criança assim... E tu foi o mentor da escola, né? Detalhe. Lembrando esse detalhe. Sim. Lembrando esse detalhe que eu tô implantando isso, meu filho tá ali com uma faquinha de serra. Exatamente. Tu não te arrependeu? Não, porque assim, ó, o outro lado é muito gratificante, assim. Tipo, ver ele hoje querendo organizar, me pedindo organização, sabe? Ai, que lindo. Né? Pai, tu organiza melhor isso e tal, sabe? E tem uma visão ampla. E sem se falar que os filhos ensinam a gente muitas questões. Eu sempre digo, respeitando, claro, a todos a questão de escolher ter filhos ou não, mas eu acredito que a gente chega a uma certa idade, se a gente não tiver filhos, a gente se torna obsoleto. Sim, porque tem que se reinventar, né? Exato. Essa reinvenção, né? Até quando eles estão brincando, tem algum brinquedo, a gente volta a brincar com aquele brinquedo, ou que a gente nunca teve, né? Então, a gente também se satisfaz daquele momento, vê de uma forma diferente. Então, tem muito também essa magia, né? De se permitir voltar a criança. E quando tu fala sobre isso, eu não tenho filhos, né? Nunca gestei, não tenho filhos. E esse movimento de dar continuidade à vida, né? Só através de um filho que se dá continuidade à vida, né? E quando eu comecei a estudar constelação e dar continuidade à vida, isso que a Kelly falou de se reinventar, disse, nossa, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? E aí vim saber que o meu professor direto, meu pai nas constelações não teve, né? O Nelson Teston, o Bert Hellinger não teve filhos. E claro, nos traz um lugar de poder me dedicar mais aos estudos, à terapia. E, claro, a gente acaba dando continuidade à vida em projetos e acolhendo formas, filhos, né? de várias pessoas. Mas o filho, né? Na teoria e naquilo que eu percebo colocando a constelação em prática, é o maior emaranhamento É isso que eu ia pode ter. É porque tudo aquilo que... porque tem a parte tudo aquilo que não foi resolvido entre o pai e a mãe se apresenta no filho. Exatamente. Né?
E eu percebo isso hoje, até porque falando das dores, né? As dores que eles... É muito doloroso também em nós. Por quê? Porque é a projeção da tua própria dor não resolvida, né? Tu não Exato. resolveu, vai parir um filho, que aí, quem sabe, tu vendo a materialização das coisas, tu resolve alguma coisa na vida. E tu sabe, Rodrigo, que o Bert Hellinger foi padre até os 45 anos. Né? E aí, depois que ele foi pro... Nisso ele já estudava psicoterapia, né? O psicodrama, ele foi estudando várias coisas na linha. E aí depois ele disse que ele se tornou padre depois que ele saiu da Igreja Católica, né? Que aí ele sentiu que Muito legal. Ele disse que quando ele percebeu... É realmente isso. Quando ele percebeu que uma filosofia, né? Ou que uma diretriz for maior que as pessoas, ela perdeu o sentido. Sim. Então, quando ele percebeu que as pessoas eram maior do que qualquer coisa que ele podia pensar como filosofia de vida, ele sim se tornou padre. Né? E aí ele sim saiu da... E aí ele trouxe, aí quando a Kelly falou sobre isso, me veio agora de compartilhar contigo, antes de nós falar dos apoiadores aí, que a produção já tá mostrando pra nós que tá no horário. Quando... É interpretada na Bíblia, e como tu estudou e olhou para isso muito tempo, um só corpo e uma só carne, quando há a união de um casal, né, se tornam um só corpo, se tornam uma só carne. Isso é um filho, né? Porque o casal se separa, mas o pai e a mãe jamais, né? O pai e a mãe sempre vão viver em nós. Então a união desse casal é um só corpo e uma só carne, de tudo aquilo que foi bom ou ruim na história, vai se apresentar no filho, né? E aí sim, quando tu vê a dor dele, que muitas vezes são dor do teu inconsciente, que vem lá do pai, do vô e de tantos homens do sistema, do teu próprio sistema e do sistema dos homens de 36 anos nesta época do planeta, né? Então vamos lá, os nossos agradecimentos, os nossos apoiadores, o Posto Pôr do Sol. Você abastece, troca o óleo, toma um café e aproveita a promoção da cesta aditivada. Toda sexta você abastece seu carro por menos. Aqui em Nova Prata, então, Porto Sol, lá em Vera, o Postinho. Sana Sintético, maridão da nossa Kelly, hein, né? Presente neste evento. Um abraço, Sana, por apoiar aí o seu futebol mais profissional e lugar para happy hour lá, né? Também. Não é só futebol, lugar para fazer jantinha com os amigos. A diversão é garantida lá no Sana. E loja de ração e produtos pet Queradia, há 38 anos oferecendo o melhor para os nossos pets. Em Veranópolis, com atendimento para toda a região. Camila, Rossana, um beijo, obrigada. Seguimos na parte final desse podcast, que parece que durou 10 minutos. Espero que pro pessoal em casa também, né? Tem que fazer parte 2, eu acho. Parte 2. Agora a gente chegou no momento das terapias. Tá. Né? E que tu pode fazer a pergunta, porque o pessoal de casa deve ter essa pergunta, porque eu também tenho essa pergunta. Já nosso segundo convidado, que vem com Lua e Sol no mesmo signo. Eu tenho que fazer a pergunta, o que é isso? O que é isso? Vamos lá. O que é isso, né? Deixa eu abrir aqui, né? Sol no mesmo signo. Então, Lua são as nossas emoções. Desculpa a decoração, não vai me dizer que eu sou teimoso, que isso da família todo mundo diz que eu sou teimoso. Isso aí já vem da genética. Então eles já leram teu mapa, tá tudo certo. Então tu já sabe tudo sobre o mapa. Não, tô brincando. O que acontece? Claro, pra te entender mais a fundo, a gente teria que falar sobre a casa, né? São vários aspectos. Uma sessão de umas 2 horas, né? Tipo, daí faz aspecto com Saturno, Urano, né? Então é um trilhão de coisa. Mas falando, a Lua fala sobre a nossa mãe, sobre as nossas emoções, né? Estando numa casa da filosofia, estando em Áries. Então são aspectos que vão remeter assim nessa personalidade, como eu lido com essas emoções. Às vezes eu quero olhar para elas, às vezes não quero olhar. Então, com esse aspecto em Áries, existe uma divergência, né, entre ser, sentir. Então às vezes tem uma briga entre isso, mas tem muito assunto, é só uma palhinha, tá? É algo... E eu vou seguir, a gente também nós também nos questionamos aqui, né? Durante o podcast. Kelly, quando as pessoas têm, pra quem tá assistindo aí, o signo da gente é onde nós temos no mapa astral posicionado o Sol. Certo. Né?
Então, onde o Sol tá lá, vai ser o signo Vai que ser eu o signo. Quando nós temos o Sol e a Lua na mesma casa, isso independente aí do que for. Que informação isso traz? Porque quando eu penso Sol, né, penso a luz, penso o dia. Quando eu penso Lua, penso noite, frio, escuro, acolhimento. Então, ter o Sol e a Lua no mesmo signo, que é a conjunção, a gente fala. Conjunção. Tem uma palavra, Rodrigo. Eu poderia dizer que eu sou ariano ao quadrado? Então, de dia e de noite ele poderia ser. Porque o que acontece? Os 3 principais aspectos primeiros, né? Os primordiais são o Sol, a Lua e o ascendente, tá? Então, isso já fala muito sobre a nossa personalidade. Então, quando a gente tem esse conjunto, o Sol e a Lua, então, energeticamente a gente fala sobre o pai e a mãe, né? Essa conjunção, estar muito ligado, ter uma energia muito parecida, porque está na mesma casa, está no mesmo signo. Então, é como se estivesse aí não conseguindo diferenciar, entende? Uma energia de outra, né? Porque elas estão conjuntas. E às vezes, na astrologia se fala muito quando existe essa conjunção com o Sol é calor, né? O Sol, imagina estar perto do Sol, existe também uma queimação. Então, às vezes, eu não me permito sentir algo, entende? É como se... Parece que sim. Entendo bem. Nossa, como isso eu entendo. Ele materializa a experiência. Exato. Então, claro, como eu disse, existem muitas informações só nesse aspecto. E existem outros tantos, mas essa conjunção pode haver também essa queimação, que seria um aspecto, não é negativo, mas é desafiador. Algo desafiador. Algo desafiador. Miga, e como ele teve o processo de morar numa cidade, morar em outro país, retornar, esses movimentos, olhando para o mapa, ele também mudou. Quando a gente faz o mapa no lugar onde a gente está morando, Sim. Ele tem uma informação. Quando a Sim. gente muda de lugar, amanhã eu vou morar em outro país. Lá vai ser outro mapa, vai ter outra interpretação, porque muda. Muda, até porque todo ano a gente nasce, é o nosso mapa natal. Então, Isso não vai mudar, toda né? a vida, isso não muda. Mas todo ano a gente faz a revolução solar, certo? O mapa do ano. Que é o mapa do ano. E acaba que toda vez a gente tem que colocar onde eu vou passar o meu aniversário. Entende? Então, por exemplo, vou passar em Nova Prata. Então, o meu mapa vai estar com a configuração de Nova Prata, essa região. Então, isso também vai alterar todo o meu mapa. Vão ter energias, dispositivos aí, para mim, ter esse entendimento, que eu vou também levar para todo ano. E no ano seguinte, novo mapa, né? Então, vão tendo energias diferentes. Então, claro, o Rodrigo tem esse mapa, esse aspecto de Natal, nascimento. Mas durante os anos vão mudando, né? As configurações, né? Tu tem, por exemplo, esse ano, tu tem ascendente, se eu não me engano, é em Capricórnio. Então, muda o ascendente também. Mudam vários aspectos, né? Então a gente vai, porque, claro, não somos concretados nisso, né? Nós não somos esse mutáveis. signo, né? Não E isso é lindo, que é uma das mensagens que o nosso podcast quer passar, né? Sobre, vou ler horóscopo, não acredito em nada disso, não. Quando a gente generaliza, né, acontece isso. Quando nós conseguimos entender que sim, estamos todos humanos, estamos na experiência humana, mas que cada um de nós tem um DNA. Cada um de nós tem uma impressão digital e que isso não se repete. Então a gente vai entender, por exemplo, tá estudando lá psicanálise, né, Rodrigo? Vou entender que todas as pessoas encarnadas têm a crença da rejeição, do abandono, né? Mas o que criou internamente esta crença em cada um é diferente. Sim, a experiência do... Então, todos nós podemos ter a mesma crença, né? Todos nós, em alguma parte da vida, nos sentimos rejeitados, abandonados. Mas o que levou isso a acontecer para mim é diferente do que foi para qualquer outra pessoa, né? Sim, porque até as partes sensíveis são diferentes. Mesmo tendo o mesmo pai e a mesma mãe. Total. E isso é lindo porque a ciência também vai nos falar isso.
vai ter uma medicação que vai funcionar para um número X de pessoas, mas não vai funcionar para todos. Então, toda vez em que a gente ouve, procurem trazer para o coração sem generalizar. Aonde, para mim, isso acontece, né? Isso é verdade. Porque aí a gente não toma tudo ou nada como verdades absolutas, né? Sim. Sim, e fica aberto para novas situações que vão acontecer. Porque quando a gente acredita que isso é isso, a gente Só pode Já ser limitou, isso, né? Não limitou, pode e aí eu não vejo as outras duas. ser isso aí. Estamos entrando na parte final do nosso podcast. Pois é. Pois é, hoje a finalização vai ser especial aqui, né? Mas a gente gostaria que tu falasse como foi estar aqui, como é a experiência humana, Rodrigo. Então, é bom ser o Rodrigo. É bom estar aí É dentro. bom. Foi muito bom conversar com vocês. Eu nem vi passar o tempo, né? E hoje, assim, eu tô numa fase da minha vida que a terapia me ajudou muito, assim, a conseguir enxergar melhor o meu lugar, assim, né? Então, por exemplo, hoje eu consigo ser músico e ser administrador junto, assim, porque é possível, né? E enfim, eu acho que a minha passagem, assim, pela vida, ela tem essa coisa artística, ela tem essa coisa mais do business mesmo, assim, eu gosto também disso. E da poesia, assim, né? E dessa, eu acho que eu acredito, assim, numa questão espiritual, assim, na palavra, assim. O poder da palavra. Nessa capacidade que nós temos, que cada um tem, de falar as coisas para si mesmo, assim, em primeiro lugar, de olhar para si mesmo e admitir certas coisas, né? E a partir disso dar um significado, assim, ou ressignificar coisas que talvez pesem muito na nossa vida, assim. Porque aí eu sinto que eu posso, que eu tenho o poder ou a potência de colorir como eu quiser, assim. Ou o poder de inventar, né? Então, por exemplo, essa questão da criatividade, que sempre foi importante para mim, assim, essa questão artística, né? Sei lá, há 7, 8 anos atrás eu escrevia uma coisa, uma poesia, uma música, enfim, e eu não conseguia nem ler para eu mesmo, assim, né? Eu tinha uma dificuldade de enxergar o meu reflexo no papel, enfim, nas próprias palavras. Era uma vergonha? Aceitar. Uma vergonha? Uma timidez muito forte, assim. E hoje, pelo contrário, eu tenho vontade de falar sobre isso e de que mais pessoas saibam que é possível olhar para si mesmo e passar por isso. Passar por esse olhar, assim. E suportar quem tu é, de uma certa forma. Isso, sim. Suportar quem tu é de uma forma mais leve, assim, mais tranquila, sabe? E de verdadeiramente, talvez, dar conta daquela coisa de pensar o que eu posso fazer com o que o mundo fez de mim até agora, né? E daí de sair dessa condição, às vezes, que a gente se coloca, né, de dependência das outras pessoas, assim, né? Essa dependência, às vezes, emocional, afetiva, né? E bancar o próprio desejo, né? Eu acho que é o maior desafio da vida, né? É porque a gente vai, quando tu falou sobre isso, e aí como tu estuda a psicanálise, me ocorreu agora o triângulo dramático, né? Que a gente vai de perseguidor a vítima, a salvador o tempo todo. Perfeito. Né? A gente vai nesse triângulo, essa dancinha que o triângulo dramático faz nas nossas relações, né? E aí a gente acaba esquecendo da gente mesmo. Porque há esse processo. E aí toda vez que quando tu foi falando sobre isso, foi realmente chegando nesse lugar. A única alma que a gente salva é a nossa, né? E olha lá. E olha lá. E na luta, né? E sim, eu preciso ser, não sei se é o Sartre até que fala de eu ser o melhor que eu posso ser pra mim mesmo, porque eu sou espectador da minha jornada, né? Sim. O Sim, pessoal eu tá assisto tudo que eu faço. O pessoal tá aí assistindo o podcast, vendo a gente 1 horinha, né?
o marido, a esposa, os colegas estão convivendo com a gente num período X ali, né? Mas eu vou ir comigo a todos os lugares que eu for, né? Eu vou ouvir todas as minhas palavras. Eu lembrei da piada do Tiririca, né? Ele disse, eu tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu tava. E é bem isso aí, né? Se eu não for uma pessoa que gosta da minha própria companhia e que eu possa deixar essa companhia o melhor possível pra mim, né? Isso também define aquilo que eu penso sobre a minha experiência humana, Fernanda, né? Sim. A minha experiência humana, ela ela é artística por si só, assim, né? Então, essa parte da arte, assim, é sublimação pra mim, né? Eu não sei se eu falei aqui, mas enfim, eu acho que eu falei antes que quando eu comecei a escrever, né? Eu acho que faz uns 2 anos que eu venho escrevendo música ou poesia, assim. Depois de escrever, eu tento escrever, primeiro eu tento escrever sempre de forma livre, assim, sem pensar muito no que estou escrevendo. E depois eu vou ler e às vezes parece que não sou eu, né? Aquela coisa, meu Deus, o que é isso? Né? Tipo uma psicografia. Uma ideia do inconsciente, assim, e tal. E isso eu acho que é uma... Se eu posso falar numa espiritualidade minha, é a questão, a arte, assim, Onde tu sente que ela se manifesta. A arte é uma espécie de Deus, assim, pra mim. Porque eu passei por tudo, né? Eu era o católico fervoroso, depois fui ateu, depois fui agnóstico, e hoje eu não sei, né? Para onde hoje eu só não sei. Eu só assumo uma posição curiosa sobre várias coisas. Mas a arte, sim, a arte é uma questão que fica. E que a poesia... Na arte de forma geral, né? É que eu acho que quando a gente fala sobre arte, engloba tudo. Independente de crença religiosa, filosofia, política, porque ela serve para tudo e para todos, né? Sim. Rodrigo, e nessa caminhada desses teus 2 últimos anos, então que tu desenvolveu mais a própria leitura daquilo que tu escreve, teve a passagem do Mano, né? Sim. Então, ele desencarnou e ele era aquilo tudo, né? Na tua vida. E aí tu começou a escrever um poema. E desse poema saiu uma música. Exatamente, isso aí. Essa música eu escrevi numa... Na verdade, essa música ela foi construída diretamente, ela virou música, direto. Certo. Já chegou música? Já chegou música. Eu fui... teve um sarau em homenagem ao Jefferson num ano. Um ano. Na primavera, ali não fazia um ano que ele tinha partido. E aí... eu fiquei de fazer uma música, né? E o sarau era na terça. E aí eu fui postergando, tá. E aí, um domingo, assim, eu sentei e disse, eu vou escrever a música. Aí eu criei uma harmonia aí, antes, e aí eu pensei no que eu queria dizer pra ele, assim, e aí surgiu essa música. O nome dela é Reminiscências do Tempo, né? Tu vê que é de alguém que passou pela filosofia, né? Quando eu falei reminiscência, eu fiquei tentando pensar se eu conhecia essa palavra. Eu acho que eu não conheço. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar também. Reminiscência é uma coisa que o Platão, ele chama de... quando tu lembra de algo que tu já sabia. Que já estava ali, sabe? Que tu pode fazer milhares de associações e interpretações, né? Reminiscência. É um pouco uma lembrança, assim, do que... E aí, enfim, eu escrevi essa música, né, pra ele. Depois eu toquei nesse sarau. Agora eu lembro que eu toquei nesse sarau essa música. Mas claro, agora ela tá numa outra versão. E aí depois que eu terminei de escrever essa música, eu tive uma sensação de paz, assim, de conseguir falar, né, pra ele, assim, o que eu quis falar depois, né, da partida dele. Claro que eu falei também em vida, mas é como se no final todo mundo, né, eu gosto de falar sobre a música, enfim, né, no final eu digo: deixa voar nas reminiscências do tempo e caia no maior sossego que a cabeça possa imaginar. Ou seja, fique tranquilo que vai de boa, apesar da tua partida, eu dou conta da tua partida, né? E fazer uma homenagem para ele, que foi, né, na vida de muitas pessoas, né, porque ele era professor e ele escrevia. E nós fizemos o lançamento de um livro dele lá na livraria.
Uma pessoa ótima para sentar e conversar. É, muito, muito legal. E aí eu falo, né, um pouco das coisas que ele fez, e desse amor que fica e que nunca morre, né? Então... Sim, é a matéria que termina, né? Exato. Ele continua vivo dentro de ti, dentro de tantos alunos e dos livros. E de cada Exatamente. pessoa que... Todos nós, né? Cada um Sim. do seu lugar. Que lindo. Kelly, algumas considerações? Porque hoje a finalização é em grande estilo aqui. É a música. É com arte. Vai ter essa grande finalização. Tenho para dizer, te agradecer, Rodrigo, né, por vir partilhar a tua história, né? E eu acho que e participar da nossa experiência humana, né, agregando e entendendo essa questão, o que mais também me aguçava é a questão da escola, porque a gente sempre Sim. pensou, né, num modelo diferente. Então, só agradecer. Imagina. Muito show tua história. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com vocês e o astral é muito bom. Que E bom. ansiosa pra música, né? Pois é, né? E olha só, enquanto tu vai te ajeitando aí, Vamos lá, então. quem quiser pode contratar a Jor e o verdade. Rodrigo para fazer acústico. Jordânia. E nós assistimos o aniversário da Juju. Um beijo, Ana Júlia. Né? Nós vimos o show de vocês lá no aniversário da Ana Júlia. Ah, é verdade, Nós tocamos. tivemos o prazer de assistir lá. Sim, foi muito legal aquele aniversário todo. E aí tem as redes sociais, rodrigo.marim, e a Jor deve estar a Jordana Giacomelli. A Jordana é que faz toda a vai coisa, né? É procurar aí. rodrigo.marim.5076. 5076. Eu acho que é isso. E aí para contratar para shows acústicos, Fala né? com a Jor. Ela que é o comercial. Ela depois passa por mim, não. Sim, porque eu dou aval, né? Então, Não, mas pode falar com a Jordana para contratar para bares, eventos, enfim. Nós agora vamos tocar num casamento também, dia 15 de olha só, outubro, que então delícia. vamos ter essa experiência. E quem quiser também falar sobre filosofia e filosofar pelo mundo, pode ir lá no posto também, né? Claro, Conversar, tomar tomar um um café. café. eu acho sem que nós vamos ter dúvida. que ter um Lá projeto no Posto no Marim Prana, Cotiporã. né? De talvez café filosófico. Já existe um, mas podemos fazer um no Prana. Pronto. Que Sou tu acha? parceiro demais. Bota aí embaixo se concorda, se faria parte desse projeto, que eu acho que vai Café vingar, com hein? filosofia. Eu quase nem gosto de falar, né? A gente também não. Mas Que enfim, delícia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. tem o Big Trio também. Não tô esquecendo O Big Trio. Big Trio. Daí O é Big rock. Trio daí é Trio rock. é rock, pop e tudo mais. Legal. Vamos ver Que se eu delícia. consigo... Te encontra Será uma que vai ficar posição. boa a captação aqui? Vamos ver se tá boa a captação do som, produção, Jeff, aí dá um. Tá, vamos lá. Ótimo, então sinal que tá tudo certo. Então vamos lá. Faz tempo que eu não toco essa música, tá? Vou tocar da forma que eu consigo aqui. Então, o pessoal de casa que tá nos escutando, que tá nos assistindo, eu peço que se conecte com essa letra, com essa melodia e que só deixe o coração aberto. Vamos lá, então. Então, o nome da música é Reminiscências do Tempo e ela foi feita pro meu irmão, Jefferson Marim. Na estreita luz do tempo, eu consigo ver belos argumentos para compreender o que não se sabia, não, mas o que se sonhava, sim, teus ideais, irmão. Passos largos e cabelo ao vento, ombros que atravessaram a rua, nessas andanças pelo pago, pintando a vida com ternura. Existe aqui dentro de mim, na rima leve do existir, toda a beleza que
ficou. E o amor, e o amor, tu saberias me explicar e questionar o que eu já sei. E eu voltaria a perguntar pra ver por onde você iria. Deixa voar nas reminiscências do tempo e caia no maior sossego que a cabeça possa imaginar. Deixa voar nas reminiscências do tempo e caia no maior sossego que a cabeça possa imaginar. Existe aqui dentro de mim, na rima leve do existir, toda a beleza que ficou. Opa! E o amor, e o amor. Aê! Muito obrigada. Obrigada Imagina. por compartilhar isso conosco. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Muito obrigada, então, a todos que ficaram conectados ao 6º episódio, né? Chegamos na metade aí da nossa caminhada com o podcast Experiência Humana. Obrigada. Rodrigo, gurias. Tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima. Até.